Olá a todos, como estão? Espero que estejam todos bem, com muita saúde, estudando bastante, trabalhando bastante, curtindo bastante também. Então vamos para a nossa aula da semana de 21 de setembro. Nosso ano foi embora, hein? Nosso material de referência, mais uma vez, são os vídeos do Centro de Mídia e a nossa apostila do terceiro bimestre na página 79. Nosso objetivo, mais uma vez, compreender as aulas do Centro de Mídia, aprofundar o conteúdo da apostila, incentivar uma reflexão pessoal sobre a aula, de modo a ampliar os nossos conhecimentos. Então, para dar continuidade na nossa aula, continuidade que a gente viu semana passada, para entrar na questão da filosofia e o seu olhar sobre a injustiça, sobre o seu olhar sobre a desigualdade, a diferença, nós vamos primeiro deixar claro a questão do que é razão, que é liberdade, que isso é fundamental na filosofia. Então, lembrem-se sempre, quando a gente fala em filosofia de razão e liberdade, o que melhor exprime isso é só sei que nada sei. Eu sei que eu não sei de tudo. Se eu falar que eu sei de tudo, então eu não sei de nada. Se eu tenho uma ação racional, eu faço uma escolha. E se quem está fazendo a escolha sou eu, então eu sou livre. Se sou eu quem livremente faço uma escolha, eu começo a perceber o mundo com outro olhar. Então, como ele realmente é. Eu começo a ter uma busca pelo conhecimento de tudo. Então, é aquilo que nós já até citamos. Se eu for ler, leia tudo. Se eu for querer conhecer uma escola filosófica, conheça tudo dela, mas conheça as outras também. Então, aquela postura socrática. Se eu não tenho o diálogo, como é que eu vou ter um crescimento? A informação no universo... Deixa eu passar a moto. A formação no universo, ela é extremamente extensa, eu não vou conseguir sozinho. Da mesma forma, se eu não gosto de tal coisa. Como é que eu vou saber se eu gosto ou não de tal coisa se eu não a conheço? Então, a verdade é um movimento de não ter preconceito em buscar a nada. Se em algum momento a gente começa a ter preconceito, isso é legal, isso não é legal. Por que não é legal? Igual criança, né? Eu não gosto de beterraba. Por que você não gosta? Não sei, só sei que eu não gosto. Você já comeu? Não. Então como você sabe que você não gosta? Então isso não é verdade, isso é um preconceito. Então isso não é uma postura filosófica. Então, eu vou experimentar beterraba aqui. Pode ser que eu goste, pode ser que eu não goste. Se eu não gostar, eu vou ter um argumento. Falo assim, não gostei porque o gosto da beterraba é X, Y, Z. Nossa, adorei porque o gosto é X. Então, conhecer tudo. O caminho da filosofia, o caminho da verdade é conhecer tudo. E é só depois fazer a crítica. Nós já falamos isso, né? Me percebo político. Vida comum. Se eu tenho uma vida comum, eu tenho uma vida moral e uma vida ética. E o objetivo final dessa vida moral e dessa vida ética é ser feliz. Então, esse é o nosso ponto da aula passada, retomando o mesmo slide, para a gente poder dar um passo à frente. Então, agora sim, dando um passo à frente, olhando pela perspectiva da filosofia, injustiça e diferença possuem uma diferença. A injustiça é uma ação discriminatória, é uma ação preconceituosa, porque eu vou julgar alguém por algo que eu ainda não conheço ou por algo que eu na minha mente julgo como melhor ou pior. Então lembrem-se que nós em aulas passadas falamos do preconceito e falamos que o preconceito ele nasce do desconhecimento. Então eu nunca conversei com a pessoa e eu falo assim, não gosto da pessoa, ela tem uma cara de ser chata. Mas você já conversou com ela? Não. Então como é que você sabe? Não sei a cara dela. E aí depois você conversa com ela e fala, nossa, eu tinha uma ideia diferente de você, poxa vida, que horror, olha só. E aí se torna grande amigo, etc. Então, a injustiça, ela gera um preconceito, porque ela vai me pautar não pelo que a pessoa é de verdade, mas pela imagem que eu faço dela ou pelo meu egoísmo.
Então, eu sei que a justiça no ônibus é que, se eu pegar, eu pague a passagem, porque essa passagem vai garantir o salário do motorista, o salário do cobrador e por aí vai. Se antigamente o ônibus se entrava pela porta de trás, né? Se eu desço sem fazer esse pagamento, e acontecia muito isso com office boy por aí, que era o pessoal para economizar o dinheiro, descia por trás, eu posso estar me beneficiando de não pagar a passagem, mas eu estou causando um prejuízo ao trabalhador. Ah, esse dinheiro vai para a empresa vai pagar não sei o que. Sim, vai, mas a última ponta dessa cadeia é o funcionário. Então, se a empresa não recebe dinheiro da passagem, como que ela vai pagar o trabalhador? Então, percebe como eu vou gerando uma injustiça, e essa injustiça vai causar mal social. Então, com menos pessoas recebendo para trabalhar nessa situação de motorista, teremos menos motoristas, teremos menos ônibus, e eu tendo menos ônibus, eu vou ter menos mobilidade. Então, é um círculo vicioso. Então, a sociedade é um círculo vicioso em que um depende do outro, um vai completando o outro. Quanto mais eu me entendo justo, ético e moral, melhor essa sociedade, esse círculo vai caminhando. Percebem aonde a gente está querendo chegar? A ideia de injustiça e como ela é nociva e como ela é preconceituosa e discriminatória. Então, é um mal. Agora, quando a gente fala em diferença no sentido filosófico, nós estamos falando como aquela caracterização do indivíduo como único. Então, não existe ninguém neste universo como você. O mundo tem quase 8 bilhões de pessoas. Ninguém é igual a você. Não existem duas pessoas mesmo gêmeos que vão pensar de maneira 100% idêntica. Por mais que o corpo seja parecido, não será igual. E, vamos imaginar uma coisa hipotética que seja idêntico totalmente, não ocupa o mesmo lugar no espaço. Então, é diferente. Então, na filosofia, nos interessa essa diferença como algo positivo. A injustiça é algo negativo. Ela leva o ser humano a ser mal. A diferença na filosofia ela pode ser positiva, porque ela me torna único, ela me torna indivíduo. Se eu sou único e sou individual, eu estou fazendo uso da minha razão. Se eu estou único e individual, faço uso dessa minha razão, eu sou livre. Que é aquele comecinho do nosso vídeo. Então perceba como nesse universo todo eu sou livre porque eu sou diferente. Então não é um sentido negativo, não é negativo você ser diferente na ideia de filosofia. E é bom que você seja diferente. Se todos fossem iguais, que graça que vai ter tudo, né? Como que nós vamos explorar isso na filosofia? Então, primeiro filósofo que nós vamos ver hoje é o Kant. Então, o Kant ele vai entender assim, que esta moral que nós estávamos falando, ela é boa quando ela é praticada pelo reconhecimento do dever moral. Então, uma ação ela é boa quando eu entendo que eu tenho que ser bom. Então, ela é inserida dentro de um conjunto de regras. Então, ser bom faz parte de regras. Então, existe uma regra que me diz que ser bom, porque ser bom vai me levar a algo positivo. Então, ele traz um valor, ele traz valor moral aqui. Eu estava procurando essas duas palavrinhas aqui, que vão sustentar e vão revelar a ideia dele. A isso ele vai dar um nome, ou a esses direitos fundamentais. Aí quando a gente fala do direito em Kant, ele vai dizer que é um direito fundamental, porque isso vai nos ser algo imperativo. E a gente já vai ver agora o que é esse imperativo. É o chamado imperativo categórico. Ou seja, para o Kant existe uma ética da liberdade. Então, quando nós somos submetidos ou nós nos submetemos à razão, nós vamos nos submeter a uma liberdade. E aí aquilo que a gente já falou várias e várias vezes em outras aulas. Esta liberdade me faz perceber o outro.
Quando eu percebo o outro, eu percebo que eu quero a minha liberdade, ao mesmo tempo em que eu devo buscar a liberdade dos outros. É aquele círculo vicioso que nós falamos alguns instantes atrás. Então, eu começo a ter um norte na minha ação. Então, eu vou querer agir de uma forma tal, de uma forma que isto me cause um bem e cause bem a todos. Então, se torna uma lei universal. Como que esse princípio ou este imperativo categórico vai acontecer? Então, ele vai dizer que, isso a gente aprofunda com o tempo porque Kant é complicadinho mesmo, viu? Ele vai dizer assim que nossa razão, ela passa por um imperativo hipotético. Faz A se queres B. Ou uma preocupação do nosso imperativo hipotético que nós vimos até na aula passada, né? Não em Kant, mas serviria para Kant. Poxa, PlayStation ou Xbox? Que foi até a perguntinha lá do Sheldon, né? Então, o nosso imperativo hipotético, ele vai medir esta situação, ele vai dar uma condicionada e racionalmente ele vai chegando a uma ordem que vai me chegar a concluir que, poxa, eu quero este e não aquele. Ah, eu vejo mais qualidades neste do que naquele. O que vai fazer o nosso imperativo categórico? A ação. Compre X. Ah, você escolheu este, leve este. Então, o problema naquela pergunta do Sheldon lá da nossa atividade é o Sheldon não conseguia sair do imperativo hipotético para o imperativo categórico. Então, é muito fácil procurar esse vídeo no YouTube e, se vocês tiverem essa curiosidade, façam este exercício. Observem com esse imperativo hipotético, então, como que eu vou usar a minha razão para escolher? Como que eu vou condicionar a minha escolha? E quem achar o episódio é melhor ainda, porque ele faz pesquisa, ele faz levantamentos, ele começa a pensar isso, pensar aquilo, ele faz uma série de ordens racionais, várias coisas racionais, mas chega na hora do imperativo categórico do Sheldon de pegar o videogame que ele quer e ir para casa, ele não consegue fazer. Ou seja, no caso dele, né? O imperativo categórico e o imperativo hipotético não estavam se conversando. Enquanto estava no hipotético, estava muito bom. Na hora que o Sheldon precisou ir para o categórico, ele não conseguiu. Então, a nossa ética também pode ser assim. Poxa, eu posso pensar coisas muito bonitas, mas se eu não as coloco em prática, não adianta nada. Então eu posso pensar a redação mais linda do mundo. Se eu não a coloco no papel, como é que as pessoas vão ler e vão falar, poxa, realmente é linda? Ou como é que eu vou fazer uma autocrítica e falar, poxa, realmente ficou bom. Eu estou orgulhoso do que eu fiz. Então, o categórico é botar a mão na massa. O hipotético é você começar a fazer suas escolhas. Os dois tem a ação racional. Cuidado para a gente não pensar que o imperativo categórico é uma coisa passional. Não. É a ação prática daquilo que a minha razão decidiu, minha razão condicionou. Outro ponto para nós entendermos a aula de hoje é o Rousseau. Nós já o estudamos outras vezes, outras situações, mas volta aqui na desigualdade por causa da questão do estado de natureza. Então, o que o Rousseau vai nos dizer sobre esta desigualdade, e no caso a injustiça? Ele vai falar assim, olha, o problema da nossa sociedade, ou o problema que leva à criação do Estado, então o que sai do estado de natureza e gera o estado social, é a propriedade. Então, o que o Rousseau vai dizer? Olha, o primeiro camarada que chegou, cercou um pedacinho de terra e falou, isto é meu, trouxe a desigualdade para o mundo. Então todo mundo vivia bem, todo mundo vivia na coletividade, isso na visão do Rousseau, tá? Vivia bem numa coletividade, não tinha problema, não tinha egoísmo, não tinha nada tal. Alguém um dia, ao bel prazer, cercou e falou, isso é meu. No momento em que ele faz esta ação começa a se replicar nos outros.
Ao mesmo tempo, a estação começa a gerar uma ideia de superioridade, aquela coisa da brincadeira, eu tenho, você não tem. Ah, se eu tenho, eu sou melhor que você, se você não tem, você está perdendo. Coisa de criança, né? Olha que meu pai me deu, olha, eu tenho esse brinquedo, você não tem. Então, na visão do Rousseau, ele vai dizer que é um dos problemas do indivíduo. Agora, o que vai acontecer com isso também, se isto é meu? Começo a ter formações sociais, por exemplo, a ideia de família. Então, quando eu começo a ter a propriedade, eu começo também a me apegar a esta situação e a desenvolvê-la. Então, aquele comportamento selvagem de estado de natureza, eu começo a perder. Então, eu começo a pensar, por exemplo, a ideia de que um grupo ou noção de grupo transmite uma sensação ou uma ideia maior de poder. Que aí é o problema que nos leva, por exemplo, a criar um Estado para impedir que grupos grandes levem o medo, levem uma opressão, levem a injustiça a grupos menores. Então lembre-se, o Rousseau é um contratualista. Ele segue o que o Hobbes falou e o que o Locke falou. Então ele pega aqueles dois e continua a teoria daqueles dois. Então, quando as pessoas vão se reunindo em família, vão se reunindo em grupos, os mesmos grupos, surge alguém e fala assim, olha, aquele grupo lá tem 10, se nós fizermos 20, nós podemos nos impor sobre aquele grupo. Então, um grupo maior é mais forte do que um indivíduo isolado. Como que eu vou impedir que isso gere uma guerra? O Estado e as suas leis. Então, a desigualdade na visão do Rousseau tem origem na propriedade privada, na propriedade particular e na necessidade de superação. Ficou claro? Deu para entender isso aqui? Eu acho que sim, né? Foi até repetitivo para deixar isso bem claro. Vamos adiante. O Rousseau, ele vai tentar dar uma resposta ou ele vai tentar corrigir isso. Como que ele vai fazer? Ele vai fazer um tratado pedagógico. Esse tratado pedagógico chama-se Emílio, ou da educação. Ele começa a lançar questionamentos nesse livro para pensar assim, poxa, se o ser humano ele é naturalmente bom e foi corrompido pela sociedade, lembra que a gente falou isso em aulas passadas já? Como que a gente pode fazer para desfazer, fica meio redundante, mas é o que tem para hoje, como que eu vou desfazer essa corrupção que o indivíduo tem na vida social? Então, como que eu vou levar o indivíduo a novamente ter uma conformidade com a natureza e novamente voltar a ser bom? Então, como que nós podemos desfazer ou tentar minimizar este mal que a sociedade vai impor? Então, ele começa a criar uma história do Emílio, os questionamentos de como que ele vai lidar nessa sociedade com esses problemas e como que ele pode achar uma solução, como que ele pode pensar uma solução para isso. É uma tentativa que ele fez. Não foi muito bem sucedida, mas ele tentou dar uma resposta filosófica e racional a essa questão da desigualdade, questão da injustiça. Outro ponto de outro filósofo que nós também já conversamos, mas que é interessante dentro deste tema, é o Montaigne. Então, o Montaigne ele tem contato com pessoas que vieram para a América, que vieram para o Brasil, durante aquela primeira fase de colonização. Olha só, que em 1580 ele publica um livro, Os Ensaios, não é difícil de achar esse livro quem quiser, e ele vai tratando, por exemplo, da relação dos colonizadores com os índios, ele vai observando a questão dos índios. E ele vai fazendo uma reflexão de como que o europeu vê este índio e como poderia ser visto de verdade. Então, uma das críticas, ou um dos apontamentos que ele faz é, poxa, o índio, de certa forma, foi levado além mar, então foi levado para a Europa,
na condição de escravo ou de troféu. Então, esse índio vem para cá como uma coisa exótica, uma coisa a se observar, aquela coisa que filme que passa a situação antiga mostra a situação de circo, né? Olha, venha ver a mulher barbada, venha ver o homem mais alto, o anão mais baixo, sei lá. Então, ele vai tratando disso, assim, olha, nós não estamos interessados em conhecer o índio, nós estamos interessados em tratar este índio como um troféu. Essa diferença está sendo tratada de uma maneira injusta. Então ele vai refletir também de como que o estranhamento dessas culturas, no caso a cultura europeia e a cultura americana, ela vai ter uma tentação de buscar ver algo como mais evoluída a partir da sociedade. Então, uma visão sobre certos aspectos ainda comum de que, poxa, a minha sociedade é mais evoluída tecnologicamente, logo ela será mais evoluída moralmente e eticamente do que a sua. Não é necessariamente uma verdade. Então, os valores éticos em uma sociedade mais avançada podem ser inferiores a uma sociedade tecnologicamente menos avançada. Não há um elo nessa relação. Isso que o Montaigne quer mostrar, que não é porque o europeu conseguiu chegar na América que isto o capacita a ter uma cultura mais avançada do ponto de vista ético, moral e de justiça. Então ele faz essa reflexão entre a justiça e a diferença. Nossas sugestões, então. Quem já leu ou nunca leu, leia, vale sempre a pena a ideia do Karamuru. Então existe o filme que, lógico, como filme, como adaptação, ele vai ter certas liberdades, vai ter certas diferenças, né? Então é um filme engraçadinho, dá para dar algumas risadas, é interessante. E tem o livro também. Então essa questão do português aqui no Brasil, como que era a relação com os índios e tudo. E tem outras obras. Então quem já estiver começando a pensar em vestibular, já deve estar tendo contato com outras obras. Então, sei lá, me vem à mente agora Iracema, me vem agora o próprio... fugiu. Outro filme, vou lembrar já. Outro filme, A Missão, mostrando um pouco dessa relação, ou um pouco dessa ideia do Montaigne de interação entre culturas diferentes. Então, no caso, missionários jesuítas vêm para a América, vêm para o Brasil, encontram índios. Então, como que vai ser essa interação pela fé de um grupo contra a fé diferente do outro, e ao mesmo tempo como que eles vão lidar com os portugueses e a ideia de exploração. Então, um choque cultural, e como nesse choque cultural vai sendo resolvido. Então, essa literatura mais do período de colonização, ela é rica nesse sentido, de mostrar culturas distintas se entrelaçando e como que elas vão coexistir. Então, consequência disso no nosso Brasilzão de hoje é que a cultura brasileira, ela abarca tudo. Então, qualquer região que a gente vá no Brasil, a gente encontra um tipo de cultura diferente de outra, e ainda assim somos todos brasileiros, né? Isso que é o mais interessante. Então, não se esqueçam de responder a nossa atividade, não se esqueçam de fazer as atividades. Se estiver atrasado com alguma atividade, alguma situação, conversa com a gente. Não fiquem em débito. Dúvidas, não tenham receio de perguntar. Então, lembrando que, mais uma vez, em caso de dúvidas, angústias, perturbações na força ou no cosmo, nós temos o nosso plantão de dúvida nas quintas, das 10h30 às 11h45. Salvo nas quintas que nós temos eletivas, que são das 11 ao meio-dia. E mesmo que aconteça eletiva, você esteja com dúvida,
vocês podem mandar um e-mail, vocês podem usar o mural da sala de aula, porque sempre chega uma mensagem de que foi postado algo lá, ou chega o e-mail, e nós vamos buscar responder o mais rápido possível. Então, após estas ideias, eu desejo a todos uma ótima semana, aproveitem bastante, estudem bastante, trabalhem bastante, curtam bastante, vivam bem este momento, e nós nos encontramos em breve. Até logo!